Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje em resposta a diversos e-mails que eu recebi para completar um assunto que foi falado em algumas outras aulas. Muitas pessoas pediram e mesmo que é um assunto que deve ser explicado para cada pessoa em particular, é um ponto muito importante para que nós possamos entender mais profundamente como funciona o mundo espiritual, como funciona o nosso mundo material e principalmente como nós fazemos para nos tornarmos uma pessoa melhor e uma pessoa que vai se sentir mais feliz materialmente e também espiritualmente, como nós podemos trazer mais força e mais luz para a nossa alma. E quando a pessoa ela tem mais luz na sua alma, automaticamente todo o seu redor ilumina, que nem uma vela na escuridão. Você consegue não somente ver aonde a vela está acesa, senão você consegue também ver para longe e para outros lugares. Assim também é a nossa alma. Porém, nós devemos cuidar da nossa alma. E nós devemos usar as forças que Hashem deu para a nossa alma da maneira correta, para que essas forças sejam do lado positivo e não forças destrutivas, como é sabido também no mundo que quanto mais potencial para o bem, também existe mais potencial para o mal. Então, nós vamos falar sobre um assunto que é sêmen em vão. Um pecado que, infelizmente, muita gente acaba se deixando levar pelo Yetzer Hara. E se tem um ponto onde o Yetzer Hara ataca as pessoas, é nesse ponto. Infelizmente, o mundo ele sempre puxa para que as pessoas elas se deixem levar por esse ponto, para que as pessoas continuem indo atrás dos seus desejos animais e em vez de deixar que a sua mente controle os seus olhos e o seu coração, ela deixa que os seus olhos controlem a sua mente. Então nós primeiramente vamos mostrar na Torá diversos lugares onde isso aparece, e mesmo que eu poderia dar uma série sobre isso e nós poderíamos falar e explicar os segredos que estão por trás disso e o que a Kabbalah fala sobre isso, eu vou deixar aqui algumas dicas e Bezrat Hashem, aquelas pessoas que realmente desejam, elas sempre se aprofundam no assunto e Hashem leva para eles e mostra a verdade. Enquanto aqueles que eles estudam somente para lecanter, que nem fala a Torá, aqueles que estudam somente para tentar falar contra e para tentar ridicularizar, então eles acabam sempre esquecendo e nenhum assunto fica claro na mente deles. Primeiramente, nós estamos no livro de Bereshit. Estamos no livro de Bereshit. Nós vamos mostrar aonde a Torá fala sobre esse assunto e depois nós vamos falar como retificar o problema de sêmen em vão, chamado no mundo de masturbação, como nós podemos retificar esse assassinato. Então, primeiramente, nós estamos no livro de Bereshit. Estamos no livro de Bereshit, capítulo 38. Livro de Bereshit, capítulo 38, você que acompanha a série de Benei Noach, você vai ver que a Torá, ela indica já essa proibição. Estamos no capítulo 38, versículo 7. O filho de Yehudá tinha 3 filhos. Um dos filhos, o primeiro filho de Yehudá, chamava ele casou. Fala o versículo 7, logo depois que ele casou, estou lendo para vocês dentro, e foi o primogênito de Yehudá, ruim nos olhos de Hashem, e Hashem o matou. Ele fez alguma coisa, ele foi ruim nos olhos de Hashem, ou seja, a gente vê que ele casou e ele foi ruim nos olhos de Hashem. Na hora que ele foi ruim nos olhos de Hashem, automaticamente não passam nem 2 palavras, está escrito Hashem o matou. Imediatamente Hashem o matou, ou seja, a gente vê a gravidade do pecado dele, que a Torá não fala qual foi, mas a Torá fala que ele foi ruim nos olhos de Hashem. Fala o versículo 8, e disse Yehudá para Onen, o outro filho dele, venha para a esposa do seu irmão, ou seja, case com a esposa do seu irmão e traga descendentes para o seu irmão. Como sabido, existe uma mitzvah, quando uma pessoa morre sem filhos, então casam com a esposa dele, alguém da família, e os filhos, eles são uma recordação, uma lembrança daquele falecido que infelizmente não deixou descendentes. Fala o versículo 9, e
conheceu Onen, ou seja, Onen, esse segundo filho de Eudá, reconheceu que os filhos não seriam dele, ou seja, os filhos, todo mundo ia ficar lembrando daquilo que aconteceu, e os filhos seriam dele, mas ao mesmo tempo não dele, seriam do irmão dele. Então o que ele fez? Quando ele tinha relações com a esposa, ou seja, aquela que era a esposa do irmão dele, ele tirava o sêmen no chão. Assim está escrito, ele tirava o sêmen no chão, ou seja, ele não tinha relações de uma maneira normal, ele acabava tirando o sêmen no chão para não dar descendência para o seu irmão. Falam para a gente a Torá, versículo 10. E foi ruim nos olhos de Hashem o que ele fez, e Hashem também o matou. Agora, para você que estuda a Torá de uma maneira profunda e não de uma maneira superficial, eu pergunto por que está escrito a palavra também? É óbvio que é também. Faz 3 versículos, existia o irmão dele que morreu e foi morto por Hashem. Porque esse versículo fala também. Se você lê a Torá, você sabe que ele também foi morto. Também é uma palavra que ela é, entre aspas, a mais na Torá. Ela é uma palavra que não necessitava, para a compreensão simples do texto, ela não necessitava estar escrita. Eu posso escrever, e Hashem matou ele. É óbvio que também matou ele, mas eu não preciso dessa palavra na Torá. Falam nossos sábios, é óbvio que eu não preciso dessa palavra na Torá, porém a Torá veio te indicar qual foi o pecado do primeiro filho de Yehudá. Ou seja, também o segundo foi morto. Aqui há uma conexão entre o pecado do primeiro e o pecado do segundo. Por isso a Torá fala que não somente o primeiro foi morto, também o segundo foi morto. Portanto, o pecado deles foi igual. O pecado deles foi igual. E também por isso está escrito a mesma palavra. A palavra em hebraico está escrito é a palavra vayerá, de irá, de ruim. O primeiro, no versículo 7, ele foi ruim aos olhos de Hashem, ele foi Ra, e depois no versículo 10 está escrito, e foi ruim nos olhos de Hashem o que ele fez. Logo, o pecado deles é o mesmo. Então nós temos aqui 2 pessoas que eles tiraram sêmen em vão, mesmo que eles tinham uma esposa, eles tiravam sêmen em vão, e eles foram imediatamente mortos por Hashem. O primeiro ponto que é importante explicar, o motivo que eles faziam isso. Então, nossos sábios explicam que Tamar é uma mulher linda, ela era uma mulher muito, muito, muito bonita. E, infelizmente, existem pessoas que acham que a mulher, quando ela fica grávida, ela fica feia, e ela fica gorda, e ela não parece uma mulher, e ela fica com uma barriga muito grande, e ela tem água no corpo dela, ela fica inchada, e ela fica com um pé grande, e as pessoas acham isso muito feio. Então ele falou, eu quero a minha esposa assim, bonita, deixa ela como um objeto para que eu possa ter prazer, eu não vou ter filho com ela. E naquela época não existia maneira anticoncepcionais, então ele falou, eu vou fazer a minha própria maneira anticoncepcional, mesmo que, abrindo um parênteses aqui, já existiam maneiras anticoncepcionais, como nós vemos na Parashá de Bereshit com Lemer, ok? Mas isso não vem ao caso agora. De qualquer jeito, ele não quis usar esses métodos concepcionais, ele falou, eu vou usar um método mais simples, eu vou fazer essa relação de outra maneira, de uma maneira que eu não venha a dar filhos para ela, para que ela não fique feia. Já o segundo irmão, ele não queria ter filhos porque os filhos não seriam dele, entre aspas, os filhos seriam em nome do irmão. Então o que ele fez? Ele simplesmente falou, eu vou jogar no chão o meu sêmen, ou seja, não não da maneira normal, para que seja feita uma vida dessa relação. Então nós vemos aqui que eles foram mortos. E como vocês veem na série de Bnei Noach, aonde foi escrita essa proibição? Porque eles foram mortos de uma maneira tão dramática que a Torá, ela, em 4 palavras, 5 palavras, ela te fala, eles foram mortos. Mortos por Hashem, ou seja, Hashem matou eles. Não foi que Hashem mandou uma doença, é óbvio que foi de uma maneira natural, porque Hashem não gosta de fazer milagres, não vem ao caso agora, porque de qualquer jeito foi de uma maneira que está escrito na Torá que Hashem os matou. Não muitas pessoas está escrito na Torá que Hashem os matou. Geralmente está escrito que ele ficou doente, ele morreu por um acidente, ele caiu, ele foi atacado na guerra, mas Hashem o matou não está escrito sobre muitas pessoas. Porém, sobre eles que tiraram sêmen em vão, está escrito que Hashem os matou. Qual é a proibição que eles fizeram? Então, aqui
isso nos leva a outro versículo no Tanakh. Nós abrimos o livro de Yeshaia, ok? Nós abrimos o livro de Yeshaia e nós vemos o seguinte. No capítulo 57 do livro de Yeshaia, Hashem fala pra gente o seguinte. Estamos no capítulo Nun Zain, capítulo 57 do livro de Yeshaia, para você que traduz ainda. Então, estamos no livro de Isaías, capítulo 57. Estamos no versículo 5, ok? Desde o versículo 1, então, Hashem fala que o povo estava fazendo idolatria, estava também fazendo promiscuidades. E aí, no versículo 5, fala o profeta pra gente, amando de Hashem, aqueles que se esquentam embaixo das árvores. O que é se esquentam embaixo das árvores? Então, é óbvio que, de acordo com o contexto aqui, estamos falando de pessoas que têm relações embaixo das árvores. Porém, que tipo de relações eles tinham? Continua o versículo e fala pra gente. Aqueles que se esquentam, Eilim é o nome de uma árvore, como se falasse, aqueles que se esquentam embaixo das bananeiras, ok? Não é bananeiras, é um tipo de uma árvore. E embaixo de qualquer árvore grande, bonita, aqueles que shohatei, de fazer shritá, ou seja, de degolar, aqueles que degolam ou as crianças nos rios, embaixo das pedras. Ou seja, aqui nós vemos que eles tinham relações, ou seja, eles se esquentavam, não está escrito que eles tinham relações, eles se esquentavam, que nem a pessoa ela se esquenta com a relação, com assuntos de homem e mulher, e tzniut, então a pessoa se esquenta com isso. E logo depois está escrito aqueles que degolavam as crianças. Só que você que não sabe hebraico, então eu vou tentar explicar. Porém, é importante estudar hebraico, porque se você não sabe a língua que a Torá foi dada, será muito difícil você conseguir entender a Torá, uma vez que o mundo foi criado por essa língua, porque é óbvio que quando Hashem criou a luz, como escrito na Parashá de Bereshit, ele não falou que seja luz, e ele também não falou it should be light, ele falou Vayehi or em hebraico, e ele não falou em qualquer outra língua. Então, de qualquer jeito, em hebraico está escrito o seguinte: a palavra shohatei, ela é escrita de uma maneira que ela também pode ser lida sem nenhuma mudança na letra sohatei. Sohatei significa quando uma pessoa, me fugiu a palavra em português, sohatei significa uma pessoa que espreme, ou seja, nós temos degolar e espremer, ok? Nós temos degolar e espremer a mesma palavra em hebraico sem mudar nenhuma letra. Shohatei, sohatei. Explicam nossos sábios, a intenção aqui que eles se esquentavam é que eles tiravam sêmen em vão ou faziam o que hoje em dia é chamado de masturbação. As pessoas, os homens, eles, aqui nós estamos falando de homens, não de mulheres, depois nós explicamos por quê, eles se esquentavam e eles acabavam tirando sêmen em vão. E, através dessa maneira, eles degolavam as crianças, ou seja, eles degolavam os futuros filhos que eles poderiam ter, os possíveis filhos que eles poderiam ter. E exatamente por isso vem a palavra shohatei, ou seja, degolar e também espremer. Através disso que eles espremiam o seu corpo, eles tiravam sêmen em vão e dessa maneira eles degolavam os filhos. Com isso, nós podemos entender um outro versículo no livro de Yeshaia, que fala pra gente o seguinte. Estamos no livro de Yeshaia, ok? Capítulo 1, versículo 15. Estamos no capítulo 1, versículo 15. Fala Hashem pra gente. Quando vocês levantarem as suas mãos para o céu, ou seja, vocês estenderem as suas mãos num ato de reza para Hashem, você vai estender a sua mão para Hashem, eu vou esconder os meus olhos de você. Você está falando por oral, está falando para todas as pessoas que estão incluídas nessa profecia. Nós vamos ver de quem estamos falando. Ou seja, versículo 15, capítulo 1 do livro de Yeshaia, fala pra gente, quando vocês estenderem as suas mãos para os céus num ato de reza, eu vou esconder os meus olhos de vocês. E mesmo que vocês aumentem o número de rezas, eu não vou escutar. Por quê? Qual o motivo desse grande afastamento que Hashem está tendo das pessoas? Termina o versículo e fala pra gente.
porque as suas mãos estão cheias de sangue. Eu pergunto para você, é possível matar pessoas sem que a minha mão fique cheia de sangue? Porém, quando a pessoa tira sêmen em vão, explicam nossos sábios que as mãos deles se enchem de sangue. As mãos deles se enchem de almas que poderiam estar vindo para esse mundo e entrando com santidade no corpo de um ser humano e trazendo mais vida, e trazendo mais santidade, e trazendo mais glória e kavod para Hashem nesse mundo. Porém, o que a pessoa decidiu fazer foi encher a mão dele de sangue e se impurificando todo o seu corpo. Daqui nós vemos a gravidade desse pecado que, em primeiro lugar, a pessoa ela é morta por Hashem, que nem está escrito em Bereshit. Depois nós vemos que também todo o capítulo 57 gira em torno disso do livro de Yeshaya. Assim também vemos o capítulo 1, fala que a pessoa que faz isso, uma vez que as mãos dele estão cheias de sangue, logo Hashem não escuta a reza dele. Mesmo que ele reze de maneiras absurdas, de maneira muito profunda, e ele levanta a mão para o céu, e ele chora para Hashem, tudo que ele faz, Hashem não vai escutar, porque a mão dele se encheu de sangue. Nós vamos explicar o que esse pecado faz na alma e por que esse pecado é tão grave e principalmente como retificar esse pecado. Bezrat Hashem, na nossa próxima aula.